lá, mais uma Elas Podem Cast, né? Às 7h30, 7h31. Chegando um pouquinho atrasado hoje. E hoje eu tô com uma temática que eu vi muita gente perguntando pra mim, né? Poxa, eu queria tanto saber mais sobre dependência emocional. Baseado nisso, eu chamei duas maravilhosas para dizer, duas psicólogas que eu já vou apresentar, que são maravilhosas, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. E eu tô ao vivo também, então você que quiser vir, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, só ir lá pro canal Niterói YouTube, né? Ou São Gonçalo Plantão News, que a gente está podendo responder tudo para vocês nesse momento. Então, eu vou começar apresentando a minha primeira convidada, né? Que é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, a gente se encontrou agora na vida, né? Isso é muito bom. Ela é mãe, ela é esposa, ela é avó, ela é psicóloga clínica, especialista em neurociência, diretora da NUAP, coordenadora da revista Papo Cabeça. A minha convidada é a psicóloga Adriana Santiago. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui, estar com você, né, nesse reencontro. A gente já se conhece há muito tempo. Anos. É um prazer imenso estar aqui e falar disso, que é tão importante, né? Dependência emocional. Dependência emocional. As pessoas precisam entender um pouco o que é isso, né? Com certeza. A minha segunda convidada, ela é mãe, tem 23 anos de experiência, psicóloga, clínica com formação na linha existencial, realiza avaliação psicológica pré e pós-cirúrgica bariátrica. Ela é a Gisele Machado. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. É um prazer estar aqui falando desse tema, né, tão importante e em voga no momento, né? Com certeza. Como é que foi, Adriana? Eu queria conversar com você primeiro, antes da gente começar com a temática. Você não foi sempre psicóloga, você teve um caminho aí. Conta um pouquinho, resumidamente, a gente não pode ficar muito tempo aqui, sobre esse caminho. Eu não vou contar a tragédia que aconteceu durante esse caminho, senão vai ficar muito longo, né? Mas eu sou formada há 32 anos e escolhi psicologia porque eu amo gente, eu amo estudar, pesquisar comportamento humano e emoção, e foi assim que eu escolhi. E na época em que eu me formei, só tinha duas possibilidades. Ou você era psicanalista ou você era behaviorista. E eu adorava a filosofia, escolhi a psicanálise e fui me especializando, fazendo as formações em psicanálise. Até que eu encontrei as neurociências, né? Porque são várias neurociências, e fui pesquisar sobre envelhecimento. Envelhecer, todo mundo está envelhecendo a todo momento, né? Então, da criança ao idoso. E aí eu encontrei a terapia do esquema, que é o que há de mais moderno, eu diria, em termos de prática clínica, porque inclui... Como é que é essa terapia? A terapia do esquema é o seguinte: em primeiro lugar, ela nos dá a possibilidade de compreender as origens das nossas esquisitices, porque todo mundo é esquisito. Eu sou, você é, Gisele é, ela é, todo mundo é esquisito, todo mundo tem uma esquisitice. E essa esquisitice, ela é registrada em tempos remotos, ou seja, na nossa infância. Então, de acordo com o que você viveu na sua família, os traumas que você teve, porque ser criança não é mole, não. Eu não conheço. Eu volto a dizer, eu tenho 32 anos de prática. Ser criança é uma dureza, né? Porque você não pode reagir à maluquice do doido que está te cuidando. E sempre tem, pelo menos um. Quando a mãe, a tia, a avó, o pai, mas tem. Então, essas marcas são indeléveis. As marcas emocionais que essas crianças têm, que eu tive, você teve, Gisele teve, o nosso, quem está nos ouvindo teve, elas vão se perpetuando de algum modo. E ao se perpetuarem, elas fazem o sujeito repetir. Eu queria só pedir para você pensar, para o nosso telespectador, internauta, né? Porque pensar sobre o que se repete na sua vida, sabe? Assim, o que se repete? Só arrumo dedo podre, eu tenho dedo podre para homem, só arrumo um homem boy lixo. Ou eu sempre me sinto fracassada, comigo é sempre assim. Ou, vou fazer uma... Enfim. uma terapia com você. Eu acho que é bom. Só começa a explicar um pouquinho, que todo mundo já se identifica, né? Porque é essa origem que vai fazer o sujeito repetir inconscientemente. Porque as memórias emocionais, elas deixam as marcas que não se apagam mais, né? São indeléveis. E fazem o sujeito agir. Essas memórias funcionam
funcionam como uma espécie de encosto. A gente não está falando de religião, está falando de ciência. Mas sabe aquela história de você falar assim, menino, não sei o que deu em mim, que eu fiz isso, não sei o que aconteceu, que eu... Sabe? Então, essa atitude inconsciente, ela geralmente ela é motivada por essas memórias emocionais. E digo mais, às vezes a pessoa, ela nem tem o correspondente cognitivo. São 2 tipos de memória, tá? Uma memória, são vários tipos de memória, mas vou falar de 2. A memória emocional e a memória cognitiva. Então, às vezes, você apanhou a beça na infância, foi espancada, foi violentada de algum modo, e você repete a seguinte frase: ah, não apanhei, mas não morri. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo bem. No entanto, você Vai pode até achar que naturalizando sim, as vai coisas. naturalizando. Mas as marcas dessa violência, elas estão em você. E muitas vezes as pessoas escolhem parceiros violentos, abusadores, porque normalizam. Exatamente. A pessoa que eu mais me amava me batia. Então, como assim? O amor inclui a agressão. Então, são essas repetições, sabe, que vão acontecendo, né, Gisele? E fazem as pessoas viverem muito mal. E a partir daí é que vem a depressão. Por quê? Obviamente, a depressão não se pega no ar. A depressão é uma construção histórica. Ah, eu peguei uma depressão. Não, você não pegou. Você veio construindo a depressão. Eu costumo dizer que depressão nem é doença, é sintoma de vida ruim. De escolhas mal feitas, tipo essas escolhas emocionais mal feitas, né? Exatamente. Que vão fazendo o sujeito entristecer. Chegou um dia, sempre conta essa história, uma mulher chegou lá no meu consultório, sentou numa segunda-feira, falou, tô deprimida. Eu falei, por quê? Ela disse, porque meu marido me xingou o final de semana todo, ele não faz nada, eu banco tudo, ele isso, ele aquilo. Eu falei, cara, tu não tá deprimida, tu tem marido ruim. Não, você pode, a gente pode. Essa é boa. Às vezes a pessoa Não é? tem marido ruim e acha que é depressão. Não, aquilo era tristeza e tinha nome e sobrenome, Luiz da Silva. Aí que a gente vai chegar naquela temática que eu quero falar, mas antes de chegar, eu quero com aquele encontro seu, né, com a psicologia, e falar também que eu estou muito curiosa, que está todo mundo fazendo bariátrica, né? Falar um pouco também sobre esse recurso que você dá para as pessoas. Bom, meu encontro com a psicologia foi meio assim, sem querer, né? Eu tinha recém-casado, e aí estava me estabelecendo em Niterói, que eu sou do Rio, e aí estava procurando alguma coisa para fazer e decidi que ia estudar. E aí eu fui para a faculdade lá, fiz até o vestibular para UF, mas não fui muito bem. E aí entrei na faculdade e fui ver lá o que eu poderia fazer, o que me interessava mais. E fiz literalmente Unidunité. Ai, Aí tinha biologia marinha, educação física, eu falei, nada a ver comigo. Aí tinha psicologia, eu falei, aí psicologia, quantos anos? Era a única que era mais tempo, 5 anos. Eu falei, vai essa aí mesmo, porque não tem matemática, não sou de exatas, vai nessa aí mesmo. E aí entrei e me apaixonei por tudo que eu vi, que eu comecei a conhecer e estudar lá. E aí fiz, né, 4 anos e chegou lá o período dos estágios. E aí fui fazer, tinha que passar por todas as etapas, né, por todas as áreas da psicologia. Aí chegou a próxima etapa, que seria escolher uma daquelas que eu já tinha feito, que eu tinha mais gostado, para meio que sair dali já com direcionamento para minha área, né, depois da formação, e fui para o psicodiagnóstico. Que na época não tinha nem avaliação psicológica, só falava mais em psicodiagnóstico. e aí? E aí me encantei pelos testes. A maioria dos psicólogos não gostam muito de teste, né? Não sei se você percebe isso, né, Adriana? Mas a maioria, todo mundo queria sair. Tanto é que sobrava vaga nesse estágio. E eu fui fazer e me encantei pelos testes. E a partir daí, eu fui buscando a minha formação, claro, com atendimento clínico, né? E aí eu fui buscar a formação lá na linha existencial humanista, mas sempre fazendo avaliação psicológica. Daí que eu fui buscar, né? Fui fazer primeiro
a especialização para psicologia do trânsito, para fazer lá os exames, né, para os candidatos que estão fazendo o processo para tirar a carteira. Mas assim, é um processo mais mecânico, né? Então, a gente não tem um contato muito grande ali com os candidatos, só naquele momento ali. E aí, eu entrei para uma equipe de um cirurgião bariátrico de Niterói. E aí que eu me encontrei mesmo, porque eu mais próximo do paciente, fazendo toda aquela preparação para o pré-cirúrgico, né? Não só a avaliação, mas como uma psicoeducação para o paciente entender o que ele vai passar. Eu quero chegar, realmente quero saber sobre isso, assim, profundamente. Mas antes disso, eu queria que a gente entrasse, porque a gente já falou um pouco de vocês, né? A gente entrasse na nossa temática, que é dependência emocional. Porque junto disso, eu acho que pode também colocar isso. Tem um gancho. Segundo o Google, segundo o Google, né? Eu pesquisei que a dependência emocional é um padrão de persistência de necessidades emocionais extrema e busca constante de aprovação, validação e segurança de uma pessoa específica, né? Eu já fui codependente também. Isso aí eu posso falar porque eu já tive uma experiência. E não é fácil, né? Foi em relação até à minha filha. Eu queria saber o que leva uma pessoa, depois eu vou dar um pouquinho do meu depoimento, mas o que leva uma pessoa, Adriana, a ser adquirir isso, já vem com ela, já nasceu assim, né? Como é que é essa dependência emocional? A gente tem uma coisa muito interessante, né? Porque a gente é gente, então, todo mundo é diferente. Só que existem umas premissas básicas que a psicologia vai pesquisando, né? E vai entendendo. Obviamente, as causas são diferentes para todo, né? Para cada uma causa diferente. Só que, em geral, o que acontece? Cláudia, geralmente essas crianças foram tratadas de uma forma sem um amor devido, sem um amor adequado. As pessoas são esburacadas emocionalmente, privadas emocionalmente, ou, de outra forma, podem ter sido super protegidas. Né? E aí, dos extremos. Exatamente, porque, de alguma forma, elas param de crescer. Né? Param de crescer e acham sempre que dependem de alguém para poder existir. E a sensação de uma pessoa com dependência emocional é de morte, que vai morrer se não tiver aquele objeto ali. Aquele objeto que às vezes é um traste. É um traste. Hoje eu estava falando para um paciente meu, eu falei assim, ele falou, é porque eu quero uma pessoa maravilhosa, bem responsável, madura. Só que ele só se encontra com homens de 30 anos. Eu falei, então você deseja uma coisa, mas vai buscar outra. Então, está inadequado. O que você quer? Né? Então, a dependência emocional, ela faz o outro entender, o indivíduo achar que vai morrer. A sensação é de morte, Gisele. Lá no consultório, quando as pessoas são dependentes emocional e dão de cara com uma perda, quando o sujeito, aliás, é uma característica bem marcante na borderline, né? Não, muito. No transtorno de personalidade borderline, esse desespero pelo abandono, né? Quando ela sente que o outro vai embora, que vai deixá-la, ela entra em absoluto desespero. Justamente porque o apego, na infância a gente chama de apego, né, Bowlby? O apego foi inseguro de algum modo. Ou não deixaram que ela crescesse de maneira adequada, porque o ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia. Ou ela foi privada de afeto e se habituou até essa privação. Uma outra história que também acontece na dependência emocional é a busca pela dopamina. Né? A dopamina... Então, você pode dizer também que a dependência emocional é uma droga? É como se fosse uma adicção? É como se fosse uma droga por pessoas? Pode ser isso? Eu acho... Eu não como acho é que você seja exatamente uma... É uma falta de aprender a amar. Que eu estava falando aqui com você, né? As pessoas se equivocam sobre o conceito de amor. Assim como se equivocam o conceito de perdão, né? Foi para isso que eu escrevi o livro Poder Terapêutico do Perdão. Eu nem trouxe, devia ter trazido para você.
Porque se equivocam no conceito, Gisele. As pessoas às vezes acham... Eu agora mesmo botei no meu Instagram uma mulher dizendo: homem tem que olhar para frente, não pode olhar para o lado, homem não pode ser simpático. Uma atitude absolutamente doentia. Porque em vez de casamento, você tem condenamento, né? Você atrela o outro achando que essa pessoa não vai embora porque você está amarrando, né? E aí corra, lá vem a tristeza atirando para todo lado, né? Então, Gisele, só queria saber, me diz uma coisa, quais são os sintomas da dependência emocional? Você tem sintomas que você pode contar para mim, assim, que você acha que, assim, por exemplo, eu quero... Porque, assim, quando você vai para o CODA, que tem uma reunião que a gente... Eles dão um questionamento, é o questionário que você vai se questionando se você tem aquilo ali, e para mim deu tudo na época. Você preencheu todos os requisitos. Mas eu quero saber, você tem como checar se aquela pessoa tem essa dependência emocional? Sim, tem os sinais e sintomas, né? Mas dentro deles a gente tem as nuances, que a gente não pode chegar e marcou o xizinho lá em tudo, tá ali categorizado ali, tem ali o padrão comportamental tal. A gente tem que avaliar caso a caso, mas tem uns sinais que chamam a atenção pra gente. E normalmente são pessoas que não conseguem tomar decisões nenhuma sozinha, precisa muito do outro, só a partir do outro que ela consegue o outro falar ou até mesmo fazer tudo, o outro tem que fazer por ela, tem que passar pelo outro, até se perguntar: você gosta disso? A pessoa não consegue responder: fulano, eu gosto. Porque ela não consegue nem responder sozinha. Porque ela é validada só a partir do outro. Então, a gente precisa observar, né, e analisar com cautela esses sinais que chamam a atenção. E aí, a partir da análise mais profunda, a gente ajudar a pessoa, porque também tem níveis, né, de comprometimento, né, de cada relação dessa doentia, de cada comportamento doentio desse. Agora eu quero falar com a Adriana. Adriana, a gente viu uma série agora que está super em evidência. Isso. Tá? E eu tô deixando ela aqui porque todo mundo Netflix lançou agora, que é o Bebê Rene, né? E quem não viu, eu acho legal ver, porque como é que você vê... Aqui eu fico arrepiada quando eu falo isso. Eu acho que o termômetro hoje, pra gente até falar dos assuntos, né, é as séries da Netflix. Exatamente. Se tá na Netflix, a gente tem que falar. Não, porque assim, a pessoa que não viu o Bebê Rene, né, você viu, você chegou a ver, né? Sim, O que você achou adorei. da relação daquela mulher com aquele homem, né? Porque parece que ela era uma louca, mas... Né? Fala, qual a sua análise? Você acha que ela não era? Spoiler, eu não queria dar spoiler, mas ele também, eu não sei, ali eu não sei. Sabe o que é? Quem eram mais dois? Quem é mais louco? Mas sabe o que é, né, Gê? Tem uma coisa, tô eu já chamando de Gê. Tá ótimo. Tem uma coisa que é a cumplicidade sintomática. Geralmente, um maluco bate palma, o outro dança. Depois troca, né? Depois troca e o outro dança. O que aconteceu ali? Uma cumplicidade sintomática. Primeiro ela chega... Só a primeira cena, a gente não está dando spoiler nenhum. Só a primeira cena. Mas todo mundo já assistiu esse alguma. Ela chega e pede um chá e não tem dinheiro para E diz que é advogada bambambam. E aí vem a mitomania. Porque ela é completamente comprometida, né? Mitomaníaca, persecutória, tem um monte de coisa. E aí ele oferece o chá, um cara comprometido. E a partir daí que... há aquele envolvimento, ela perseguindo atrás dele. Mas o grande lance e a cumplicidade sintomática é que isso faz todo sentido para ele. Tanto que, quando ela para de persegui-lo por algum tempo, ele sente falta. Não, ele chora. Ele chora. Deitado numa cama. Fica deitado numa cama. Quando ela foi presa, né? E tem todo um romantismo sobre isso. É ele mesmo contando a história dele, né? O cara é o ator, é quem conta a história. Então, uma história autobiográfica, eu diria, né? E ele fala sobre isso. Ele queria ser olhado, ele não era visto nos shows que ele fazia, ele queria atenção, de uma forma meio histriônica, eu diria. E ele queria ter atenção. Quem dá atenção para ele absoluta? Esta mulher.
que alimenta nele o sintoma dele, né? E o seu próprio sintoma, o sintoma dela. E vira um grande melê. Olha, vocês têm que assistir, gente. Não vamos dar mais spoiler, não, beberrena. senão vai contar tudo, vai contar tudo. Agora, Gisele, eu quero que você fazer essa pergunta para você e também quero que você também responda depois. Qual a diferença do amor para dependência emocional? Você vai falar sobre isso, depois a Adriana vai falar também. É a quantidade. Por exemplo, você ama ou você depende? É isso que eu quero saber. Então, como é que eu vou checar se eu tô realmente amando essa pessoa, se isso é amor ou se isso é dependência? Então, vai depender também da sua autoconsciência, da sua autorreflexão. Porque a gente sabe quando tá iniciando um relacionamento, né? Você quer ter mais tempo com a pessoa, você quer passar mais tempo com a pessoa. Mas passando essa primeira fase e aí observando que tá ali a quantidade do tempo, você tá deixando de viver a sua vida para viver do outro, tá comprometendo o seu dia a dia, aí já começa a dar os sinais de alerta, que alguma coisa não tá bem. Deixando de viver a sua vida para ficar injetando porque o ser humano, normalmente né? essas relações, né, tóxicas, elas têm esses sinais aí, né? De a pessoa deixar de viver a própria vida, deixar a vida dela de lado para viver do outro e o outro que dirige a vida dela. Ela não tem mais, como se ela não tivesse mais controle da vida dela, né? Por aí, né, Adriana? Menina, eu adoro olha! Que pensão. Amiga, sua louca, olha aqui. Tem um monte de exemplo, né? Olha, você sabe o que acontece? As pessoas, elas... Voltando à história. Elas não sabem o que é amar e o que é amor. Isso eu vejo todos os dias, há 32 anos no meu consultório. E a neurociência tem pesquisado o tema, sabe? Tem um livro maravilhoso chamado Amor 2.0, que a Sonja Lyubomirsky. Ela vai, o Bárbara Fredrickson, agora estou em dúvida qual é a autora desse específico aí, tá? Mas Amor 2.0 é o nome do livro. E ela vai descrever o que é o amor para a neurociência. Então, o que acontece com o avanço tecnológico, com o avanço das neurociências? A gente começa a fazer medições. Entender melhor, né? Entender melhor como é que funciona o cérebro. Então, você vai sair daqui sabendo o que é amor. Quem está ouvindo a gente vai saber o que é amor. Porque não sou eu estou sendo porta-voz aqui da neurociência. Que é o seguinte, descobriram, através de eletrodos, mapeamento, exames de ressonância magnética funcional, que, por exemplo, quando um fala e o outro escuta, a gente faz uma espécie de sincronia nas nossas áreas cerebrais. E ao fazer essa sincronia, a gente libera um neuropeptídeo chamado ocitocina, que é o neuropeptídeo responsável pelo vínculo. Tanto que quando a mãe vai parir, ela produz uma quantidade enorme de ocitocina. A amamentação produz uma quantidade enorme de ocitocina. Injetaram ocitocina em ratos machos, né, dentro de um experimento aí, e eles ficaram absolutamente fiéis, porque é o hormônio, o neuropeptídeo do vínculo. Então, o que se diz depois de todo esse estudo? Que amor é atenção. Vou dizer de novo, amor é atenção. Se ele te dá atenção, te ama. Se não te dá atenção, não te ama. A medida é essa. Agora... Descobrimos, então. A neurociência que diz. Andar com o termômetro na bolsa. Então, olha só. Se não te dá atenção, minha filha, parte. Claro! Mas olha só, as pessoas acostumadas com o esquema de privação emocional, como eu falei, com uma parentalidade privadora, elas se acostumam à privação. Então, escolhem pessoas com alta probabilidade de privá-la emocionalmente e naturaliza isso. Uma história bem rápida que encontrei uma aluna lá em Natal, fui para um congresso Natal, encontrei uma aluna e a gente conversando, nem sei se ela vai assistir isso aqui, mas enfim, ninguém sabe quem é. E ela falou, Adriana, agora eu resolvi que eu quero um homem para casar, eu quero um relacionamento sério, já estou com 40 anos, minha vida profissional está resolvida, eu quero alguém para casar. Eu falei, Ela falou, pois é, eu estou me relacionando com alguém na Argentina, vou chamar de Argentina, porque é outro lugar, mas na Argentina,
e por vídeo, né, remotamente. Eu falei, mas que legal, eu tô indo para lá agora. Eu falei, e ele tá te esperando? Eu não sei, porque ele falou comigo tem 7 dias, mas ele é assim mesmo, tadinho. Ele tem TDAH, às vezes ele esquece. Eu tô falando Já de uma começou pessoa que é bem, né? psicóloga. E ela me disse isso. Eu 7 dias não dá segurança nenhuma pra mulher chegar lá, o cara nem vê. Então, ao menor sinal Outra coisa, de uma atenção red flag. já tá se apegando, né? Olha as bandeiras aí. E ela não se atentou. Ela não estava se... Não, mas coitadinho, ele tem TDAH, por isso ele esquece de me responder. Sempre tem uma desculpa, né? Eu tô falando de uma pessoa que trabalha com o assunto. Então, mas ela, como foi abandonada pelo pai, tem um histórico de abandono da mãe, inclusive, foi criada por parentes. Então, ela sempre viveu uma situação de privação emocional. Ela não aprendeu o que é amor. Então, aquela migalha que ele dava servia muito bem para ela. E fazendo um vínculo de dependência e não um vínculo amoroso. Quando a gente... Olha, eu costumo dizer isso também. Toda hora eu costumo dizer, não, porque eu falo o tempo inteiro isso. A pessoa, quando ama, respeita até o desejo do outro ir embora. Né? Não é, vem cá, o porque eu te amor... amo, vou te botar uma coleira, né? Tipo, funcional, né? Esse amor 2.0, é desse que eu tô falando, né? Que respeita até... Agora, os homens dependentes emocionalmente que matam as mulheres, esses homens, que às vezes a gente... é narcisista, ele tem transtorno de personalidade antissocial. Não, muitas vezes eles são border. Só que a gente atribui o transtorno de personalidade borderline ao feminino. E é importante ressaltar isso, né? Essa diferença da dependência emocional do homem e da mulher. Que é diferente. Não é? Fala, Qual Gisele. a diferença, Fala, Gisele. Então, porque aí o homem vai até ser entendido de outra forma, né? Ele não Ele vai... é mais agressivo. A mulher é mais passiva. Por mais agressiva que ela seja, ela não é habituada, né, à agressividade, assim, culturalmente, eu estou dizendo. Para o homem é normal. Para a mulher vai ser o excesso ali de dependência mesmo, física, emocional, de tudo. E do homem não, vai mais para esse comportamento agressivo, mais manipulador ainda. Violento, né? Violento. A frase da dependência emocional masculina, se você não for minha, você não será de mais ninguém. Olha. Outra, você é tudo para mim. Gente, se um homem disser você é tudo para mim, foge. Foge. Não é sinal de amor. Não. Eu acho que é melhor o maior sinal de grito, né? De agressão. Eu sou, né, tolerância zero pra isso. Gritou, tchau, meu irmão. Não precisa. Levantou a voz um pouquinho já. Porque você não sabe. Daqui a pouco levantou a voz, levanta. Mas aí daqui a pouco tá levantando a mão, tá tacando. Mas olha só, o levantar a mão. E até o microfone caiu. O levantar a mão. Fernando, acho que caiu aqui o microfone. É um sinal claro. Mas olha os equívocos e que vão demonstrar um amor esquisito. Quando o cara diz isso, você é só minha, de mais ninguém. Eu vivo para você, você tem que viver para mim. Tem uma série, Bom Dia, Verônica, você já assistiu? Assisti. Bom Dia, Verônica? A segunda temporada Não, a primeira, do cara que chega no cavalo branco, literalmente. Não, a primeira, acho que assisti, não lembro. Não lembro, é muito sério. Você assistiu, Gisele? Não lembro. Não assisti, não. Menina, mas já ouvi comentários, já tá na minha listinha lá. Assista a segunda temporada, a primeira temporada. A primeira, do cara que mantém a mulher ali. Ela podia ir embora. Mas ela fica ali no vício, né? Na dependência. Mas é aquela coisa, ele sabe também, ele é um controlador, ele sabe que ela é uma mulher que ele pode também manipular dessa forma, né? Ele sente isso, né? É bem ruim isso, né? Bem feio. É a cumplicidade sintomática. É isso, ela dependendo de um afeto, ele dando o afeto, né? Que hora ele tá na mesa, né? Tem uma cena da mesa que ele tá, você é tudo pra mim, você é... Alguma coisa dá errada, ele joga a comida. Aí começa ali, né? Então, eu acho que tem que ficar atento, sabe? Pra gente... Agora, Gisele, o tempo todo. Eu queria saber de você, desculpa até interromper, eu queria saber de você sobre essa questão do seu trabalho em relação à bariátrica, né? Porque é uma dependência alimentar. Né? E a pessoa... É a mesma coisa quando a gente está falando de dependência, né, emocional, a gente está falando de qualquer tipo, né? Pode ser de pessoas, a gente está falando de pessoas, mas também existe
a alimentar, existe a sexual, existe... Hoje em dia a gente trabalha até, né, com outras questões, porque também já se entendeu que o processo de obesidade, a obesidade é uma doença, né? Ela é vista como doença atualmente. E aí tem uma série de fatores ali que implicam na obesidade. E aí um deles é a hereditariedade, né, doenças herdadas também e, claro, ali a dependência pela comida. Tanto é que ela precisa ser trabalhada muito bem emocionalmente para o paciente entrar para a cirurgia, porque senão ele vai fazer a cirurgia, vai só operar o estômago, se não mexer aqui, não vai fazer a mudança efetiva, eficaz. Vai ter ali uma perda de peso ali por um tempo, mas depois vai voltar para os antigos comportamentos, vai voltar a fazer uso da comida como fazia antes e vai perder o efeito da cirurgia. Uhum. Então, com o médico que eu trabalho, ele até fala, ele adianta o trabalho para mim. Ele fala, o dia que a gente chegar puder operar aqui na cabeça, não vai precisar operar mais lugar nenhum. Porque a gente vai fazer a mudança aqui. E hoje, né, já tem um tempo, a avaliação psicológica é protocolo para se realizar a cirurgia. Então, sem avaliação, o laudo dizendo que o laudo psicológico dizendo que o paciente está apto para fazer aquela cirurgia, o paciente não faz. Uhum. Coisa que não é mais ou menos recente. Porque você sabe que tem pessoas que retornam. Não, a pessoa pode morrer. Retornar o reganho é o menor dos problemas. Uhum. Tem uma série de coisas, o paciente fica mal, né, deprime mesmo, porque ele se arrepende da cirurgia se não for feito a escolha com acompanhamento, ele entender todo o processo que ele vai passar depois até ele conseguir ver os resultados, porque ele vai abrir mão de muita coisa a princípio e o resultado não é no estalar de dedos. Eu conheci 3 pessoas que fizeram a cirurgia e estão bebendo muito. Pergunta para eles se eles fizeram um acompanhamento pós-operatório. Não. Multidisciplinar. Não, eu sei que não. Entendeu? Porque eles estão bebendo muito, muito. Então, quer dizer, ela só trocou, né? Só houve uma troca ali, né? Da comida para bebida. Exatamente, fez uma troca de compulsão. E aí é o que eu falo para o paciente o tempo todo. Você passa por esse processo todo, faz uma escolha de tirar um pedaço do seu organismo, independente da técnica que o paciente for fazer, e aí você vai perder esse resultado e depois vai fazer o quê? Exatamente. Então, o paciente tem que pensar muito bem, ele tem que estar muito preparado, né? Ele tem que fazer o processo lá de maturação da escolha dele. E, claro, um profissional para que possa colocar ele para pensar no pós-operatório. Uhum. De como vai ser a vida dele, como que ele vai fazer essas mudanças, como é que ele já vai estruturando essas mudanças antes da cirurgia. Uhum. Porque hoje em dia tá tudo muito assim, né? Quero para ontem, ainda mais os pacientes de cirurgia bariátrica. Quero para ontem, quero fazer a consulta, só me passa o laudo. Eu quero só o laudo, só o papel. Tem a fantasia de que o fato de emagrecer vai resolver todos os problemas emocionais. E não é isso que acontece, né? Só emagrece. E aí outros problemas virão, né? A gente está falando mais na compulsão, né? E a bebida alcoólica que mais aparece. Tem paciente que eu vou falar disso, quase me esgana, fala, não, comigo não pode ser, porque a minha religião não permite, eu nunca bebi. Mas, infelizmente, a gente não é pautada, eu não estou pautada. A minha experiência já diz alguma coisa, que são 18 anos atendendo esse tipo de paciente. Mas a gente se baseia em estudos científicos. Uhum. E, infelizmente, é a primeira. Porque tem situações que favorecem a isso. Primeiro que é líquida,
desce melhor, né? O paciente consegue fazer o uso dela. Normalmente, o paciente obeso, ele estava fora dos círculos sociais, dos eventos sociais, até mesmo por conta da autoestima, né? Comprometida. E aí, com o corpo melhor, ele se sentindo melhor, ele volta a fazer parte desse círculo. E aonde acontece esses encontros sociais? Bares, festas. Aí ele não vai comer e não vai beber. Aí ele começa a tomar um pouquinho, come aí, bebe aí. Aí ele bebe um pouquinho. E aí, aí dá saciedade, dá aquela aliviada, né, nas tensões. Aí ele começa a beber. Então ele troca um prazer pelo outro. Só modifica, né? Só modifica, troca de compulsão. Exatamente. Agora, voltando à codependência, que eu queria falar com você, é o seguinte, eu já fui codependente, né? Eu tive uma codependência com a minha filha e tive com terceiro relacionamento. 4 casamentos, terceiro relacionamento. E aí eu falei... E será que com os outros não? Não, então, eu acho que sim, mas hoje eu não sei mais, porque eu tô solteira há bastante tempo. Então, assim, eu fiquei pensando assim... Como que eu posso me tratar? Ouça bem isso. Como que eu posso me tratar para sair? Com a minha filha foi o seguinte: ela ia sair, eu não atendia o telefone, aí eu começava a ter falta de ar, começava a ter dor de barriga, parecia uma droga, entendeu? Porque ela não atendia o telefone. A falta da droga. Exatamente. Isso que eu sentia em relação a ela. A abstinência. A abstinência. Mas ela logo atendia, ela falava, mãe, ela vai descarregar, já tô botando tadinho. Ela também fazia, né? Porque aí você criava também, né, um mecanismo dela de defesa. Era muito eu e ela, eu era separado, muito eu e ela, então eu tinha muito medo de perdê-la, né? E com o relacionamento, já sabia, a gente já sente, as mulheres já sabem que esse terceiro relacionamento que eu tinha já não era legal. E eu falei, gente, eu tenho que tirar essa pessoa da minha vida. E eu soube de uma reunião, que eu tô contando isso em primeira mão aqui, muita gente não sabe, porque eu falei com algumas pessoas e muitas pessoas não sabem, e que ajudou a minha vida, que é o CODA, que é uma reunião gratuita, que tem, só você ver codependência, tem online e você vê pelo Google, tem reunião online, tem presencial. E essa reunião é quando você começa, eu queria tirar, mas era aquele sistema ioiô, aí eu voltava, eu estava com uma dependência, muita dependência dele, aí até que eu comecei a ir na reunião, e aquilo foi me fortalecendo, né? E eu consegui sair dessa relação de 3 anos. Então estou falando isso porque tem muita gente que tá ali naquela relação que eu tive, que tá triste, perceber. Tá infeliz. Além de ter 2 maravilhosas psicólogas aqui que podem ajudar vocês, também tem... mas eu não tenho condição. Então vai no CODA, porque é uma reunião... grupos de autoajuda... Tem os 12 passos, que nem o AA e que nem o NA. Entendeu? Eles fazem um trabalho muito importante e ajudam eficazmente. Assim, porque a primeira coisa a gente dá desculpa, né? Principalmente quem tá dentro de um problema, de uma situação, que não consegue sair. Porque eu não tenho acesso. Porque eu não tenho dinheiro para fazer o tratamento. Eu não consigo... Profissional. Exatamente isso, por isso que eu tô falando para quem tá ouvindo. Mas isso quando reconhece que é um problema. Porque o primeiro reconhecer que é um problema, né? Isso. E aí não adianta nada. Enquanto a pessoa não você reconhece... desculpa o outro. Ele me deu um tapa aqui na cara, tadinho, mas a mão dele escapuliu. Ele e a quantidade de feminicídio que a gente passa, gente, é isso que você tá falando. É reconhecer, né? O que é. E aí voltamos à questão. O que é bom para você e o que não é. Se um relacionamento amoroso não servir para florescer a sua vida, ele não serve. É simples assim. Se ele não serve para você crescer, ele não serve para te fazer feliz, então para que estar com alguém? Mas não tem acreditado melhor com ele, pior sem ele? Não, ruim com ele, pior sem ele. Isso é né? Isso é, gente, vamos tirar isso, vamos tirar isso. A gente tá sofrendo. Infelizmente, essas coisas são muito incutidas no nosso emocional e vai criando crenças na gente, porque a gente tem que estar no relacionamento, a mulher não pode estar sozinha,
sim, ela tem que estar no relacionamento, mesmo que seja ruim. Então, a gente tá falando do que a Grazi Massafé estava falando no depoimento que ela chega, às vezes, em locais. Ai, você é tão bonita, né? Mas pena que você tá sozinha, né? Poxa. Gente, isso é tão cafona, meu Deus. Gente, é qual machismo, problema né? dela? É machismo. Dela tá sozinha, tem o dinheiro dela. Ela falou, não, eu quero ter um relacionamento, mas eu não vou ficar com qualquer pessoa. Eu tenho que ter? Porque eu tenho que ter alguém, entendeu? Né? Eu vou ficar com qualquer pessoa pra dizer que eu tenho um homem do meu lado. Não. Isso é cultural, né? Porque a mulher com o homem é mais valorizada que a mulher solteira, erradamente, né? Porque quando você está solteira, você faz uma lula para almoço, toma um vinho, né? Sozinho, tem que... É bom também. Tem as duas situações. Se o casamento é legal, se o relacionamento é um relacionamento de parceria e tal, vale super a pena manter. Agora, se não é, vai fazer o quê com esse sujeito? Não é? Ou com essa sujeita, tanto faz. Porque também. existem mulheres agressivas, nocivas também, né? Eu tenho visto no TikTok, né, que é uma das maiores plataformas nossas aí, né, de vídeo, e eu tenho visto muitas mulheres gostando dessa solitude e buscando essa solitude. Eu estou batendo palma para elas, né, porque, assim, até estava vendo uma pessoa, estava dando depoimento que saiu com um menino, não deu certo, no dia seguinte ele pediu um Pix de R$17, que ele gastou da parte dela. Pra você ver o tipo de nível que tá acontecendo, né? Da pessoa chegar e pedir um dinheiro. Mas tá vendo isso direto. Então, as mulheres estão olhando para esse novo formato, né? De masculino, né? Com uma certa... gente, mas não é assim. E a elegância, e o romantismo, e o cuidado, e a caça que a gente gosta, né? Do cara caçar e falar assim, vamos sair, vamos, né? O que você quer fazer? Cadê isso tudo? Foi embora, se perdeu? Acabou, não existe mais. Mas aí a gente fala da autonomia da mulher moderna, né? Ó, vai com seu carro, paga com dinheiro para pagar a sua conta. Exatamente. Não dependa disso, se arrume para você. Porque tem uma história de que, mas eu comprei meu batom. Gente, mas é outro erro. Que a mulher se arruma para outra, não tem que né? se arrumar. Mas não tem que se arrumar, tem que se arrumar para você, cara. Eu gosto de estar bem. Mas isso porque senão você fica ressentido, igual a Luana Piovani. Uma mulher ressentida, né? Não, ressentimento. Pois eu também acho, porque na verdade, vamos virar essa página, né? Deixa a pessoa... Por que tem que expor? Isso atrapalha até os filhos dela, né? Numa rede social. Gera consequências. Resolve isso na terapia dela, que ela tem, e vive a vida dela, tendo criar conteúdos que podem ajudar outras mulheres a serem... E você saca a dependência emocional aí, mesmo separada? Ela depende dessa crítica, ela depende dele para ela se reafirmar como mulher. Isso é um problema. Isso é um problema. Por isso que a gente não pode categorizar muito. Isso aqui é sinal e sintoma de dependência emocional. Porque, às vezes, depende muito de situação para situação. E, às vezes, até uma que não parece muito é uma dependência nivelada. Exatamente. Porque a cisma, né? A dependência tem a ver com cisma. Você não ama, você cisma com as pessoas. Cismei com aquela pessoa. Só tu não bateu com dela. Você cisma quando para a paixão, você fala, era aquilo mesmo? Porque a paixão tem prazo de validade, né? É aquilo mesmo que eu gostei. Fosse tudo estranho. Falei, meu Deus do céu. Outro dia, eu me lembro da adolescência, eu fui apaixonada por... Aí outro dia eu falei, gente, mas era ele. Tem certeza? Eu cheguei até sair assim, escondida. Porque assim, a gente idolatra, acha a pessoa, ai meu Deus, olha como é que ele fala, mas olha como é que ele olha. É pra gente acasalar. São os hormônios que cegam a gente. Você tá fazendo isso, não é ele, não, é você que tá criando esse super-homem aí que não existe. Isso é tudo seu, entendeu? Bom, vamos lá, eu quero saber o que vocês estão fazendo. Adriana, o que você está fazendo? Eu sei que você tá no AP. Pois é, o núcleo... Coordenadora. O Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, e lá tem de tudo. Tem atendimento social. Como é que é? É um núcleo e é online, né? Agora online, depois só online? Era ali no centro de Niterói.
na Doutor Celestino, naquele prédio. Só que depois da pandemia, a gente fez online e deu super certo. Eu ia pelo Brasil dando curso de terapia do esquema e psicologia positiva. E aí, agora, a gente tem formação disso, né? Formação clínica nisso. E eu tô com um projeto novo, que eu tô a fim de falar desse projeto novo, Cláudia. Olha, aqui, É ó, um projeto, energia positiva. é um projeto sobre orientação parental. Por quê? Eu acredito muito fortemente que criança não tem problema, né? Ela tem pais problemáticos. Então, se uma criança apresenta qualquer questão, mas ela tem uma parentalidade atenciosa, que sabe o que está fazendo, ela consegue superar. E se faz curso para tudo, curso para noiva, curso para padrinho, curso menos para ser pai. Qualquer pessoa pode ser pai, pode ser mãe. Impressionante, né? Que não, Pois é. não se atenta para isso, né? Para essa importância. É, né? alguém disse assim, pediu perdão para a filha, me perdoe, eu errei, porque eu nunca fiz curso para ser pai. Ela falou, mas devia ter feito. A menina tinha 6 anos de idade. Adorei. Devia ter feito. Então, a gente agora está trabalhando com esse projeto, né? Tem um cardápio assim de questões para tratar, baseado em neurociência. O que acontece na cabeça do teu filho se você se comporta dessa e não daquela forma? Sabe assim? Então, eu acho que esse projeto, eu acredito que a psicologia pode mudar o mundo, sabe, Gi? Eu acredito. Mas as pessoas primeiro têm que entender isso. Aí é um projeto de educação para pais e mães, para entenderem. O slogan é, o meu filho está dando defeito, e agora? Porque não é a criança que dá defeito, mas eu coloquei isso mesmo para chamar a atenção. São os pais que não sabem o que fazer, não é? E levam as crianças para a gente consertar. Conserta aí, que deu defeito. E aí, quando a gente puxa a orelha né, Eles vão embora. fala o que precisa fazer, a mudança de comportamento dos pais, aí eles saem fora. Aí é o psicólogo, é o terapeuta, é o profissional que muitas vezes, não é bom. Gisele, eu não sei se você percebe isso, né, Cláudia? A criança vira o boi de piranha para loucura familiar. Então, né, às vezes é o boi de piranha. Ó, toma aqui, eu já vou contar uma história para vocês sobre uma criança que era boi de piranha, de uma piração dentro da família. A mulher tinha traído, eu tô contando, tinha traído o marido como pedreiro, que ele contratou para fazer uma piscina. E a criança tinha 11 anos de idade. Ela pegou essa criança e a irmã, o periquito e o papagaio, e levou para morar numa pousada com um pedreiro. E ela levou ele dizendo a seguinte frase para meu menino de 11, sério, não tá conseguindo estudar direito, ele não tira notas boas. Aí eu, sabendo da situação... A questão não é, gente, olha só, a questão não é ser pedreiro, a questão é que já invadiu o espaço de uma pessoa. Ué, claro que não. Podia ser o cozinheiro, podia ser o engenheiro da obra, podia ser o arquiteto. Botou lá dentro, né? Tirou a criança da casa, do periquito, do papagaio, do pai, e levou para um quarto de pousada. E reclamava e levou para eu consertar, porque ele estava dando defeito. Quando ela saiu, fechei a porta com ele, sentei no sofá. Eu falei, você tem toda a razão, menina. Até se eu estivesse no seu lugar, eu não ia estudar nada. Difícil a tua situação. Então, assim, às vezes é esse equívoco. O psicólogo vai até a página 5. Entende? Assim, a gente precisa dessa contribuição essa familiar. Outra questão que a gente tem que lidar também muito, principalmente nos últimos tempos, né? A escola que tem que fazer o papel da educação, o psicólogo que tem que consertar todas as situações inadequadas que os pais vão fazendo e não querem se dar conta disso. E aí a gente chama a responsabilidade, eles querem culpar os outros, menos aceitar a responsabilidade deles. É muito difícil. Esse menininho, tadinho, os olhinhos dele... Ficava, tremendo, tia, chama de tia, porque eles não sabem como chamar ainda. Aí, tia, eu não consigo. Eu falo, com razão. E essa coisa também, né? Vamos lá, Dialina, essa parental, né? Essa coisa você falou da Luana. Eu fui casada há 12 anos com o pai da minha filha. Eu tenho um carinho, um amor por ele, né? Por ele ter dado a coisa que eu mais amo. Apesar de, às vezes, discordar de algumas atitudes que ele... Mas eu, tipo assim, a Rebeca mesmo fala, você separou do papai e o amor mudou. Entendeu? Porque a gente tem um respeito, um carinho, um amor um pelo outro e vai ficar para sempre. Eu não vou falar mal. E se alguém falar mal de mim para ele, como já aconteceu, de tentar falar, ele já deu um fora.
que eu soube depois, porque isso eu acho bonito, a estrutura que eu e ele criamos, né? É o amadurecimento do relacionamento, É, né? de respeito pra isso não... Tipo assim, se alguém... Olha, não fala mal dele, não, tá? É a mesma coisa. Só eu que posso falar. Não fala... Entendeu? Tipo assim, a gente tem esse carinho um pelo outro, entendeu? E aí... Mas isso faz bem pra minha filha. Então, eu quero manter esse amor, sim, mesmo de uma outra forma, porque eu tenho uma filha com ele, entendeu? Então, você chegar numa rede social e ficar malhando o genitor, né? Como o pessoal fala, o genitor. Não, é um pote até aqui de mágoa, é só mágoa, né? Olha só, é aquela coisa, como é que fica a cabeça dos filhos vendo a mãe e aí vai ao colégio... Ficar falando pro tio, sua mãe, seu pai, entendeu? Pra que você vai jogar isso? Pra quê? Pra curtida, pra visualização, pra entrar dinheiro? É assim que vai, porque né? hoje a vida tem que acontecer só monetização. na internet. Desculpa, monetização, é isso? A vida tem que acontecer na internet. Fora dela, a gente vê uma menina de 40 milhões que entrou no Big Brother e virou e surtou. De 40 milhões de seguidores. Mas o que essa mulher tem de verdade? Por que eu vou seguir essa... O que é seguir uma pessoa? Né? Porque pra mim, se eu tiver que seguir alguém, eu vou seguir uma pessoa que vai me dar... Né? O Thiago Brunet, que eu vou botar aqui mesmo, que é um cara que tem uma essência maravilhosa. Eu amo o Thiago Brunet, eu adoro o trabalho dele na internet. Tá, eu vou... Porque ele vai me ajudar... Na minha jornada de empreendedora, de jornalista, entendeu? Agora eu vou seguir uma mulher que fica dançando TikTok? Essa alienação parental, que nesse caso aí, é quando os pais eles decidem resolver as suas questões pessoais. Porque foi o que eu disse para esse menino, eu falei, cara, tu não escolheu esse problema não lhe pertence. E a gente tem que saber disso, tem que blindar, sabe, as crianças disso. Você vai arrumar uma cena. Quem escolheu o traste foi você. Você escolheu se separar. Foi escolha tua, né? E aí depois você culpabiliza os filhos, as crianças, ou então inclui nessa discussão. Não tem arsenal suficiente para lidar com aquilo ali, nem para separar o que é meu, o que é do outro, o que não é escolha minha. Eu tô sofrendo uma consequência e a partir disso eu tenho que entender melhor para até mesmo fazer essa diferenciação para que não se torne um problema maior ainda. Mas a criança, né, às vezes é muito nova, não tem esse dispositivo ainda. Né? Me conta agora o que você está fazendo. Bom, várias coisas aí, né? Eu sei, mas conta pra gente. A minha principal situação de trabalho hoje, né, e a que eu mais me identifico é com esses pacientes da cirurgia bariátrica, né, por acompanhar esses pacientes e ver a transformação, né, da vida dos pacientes, para melhor daqueles que fazem realmente o acompanhamento, fazem o trabalho adequado, o acompanhamento adequado e ver a transformação da vida deles. Então, esse acompanhamento... Tem algum depoimento aí de alguma coisa que aconteceu que pode contar? Então, os pacientes são unânimes em dizer, né, por que eu não fiz antes? Ah, bacana. Né, a maioria deles sempre dizem a mesma coisa, passa por aquele primeiro momento ali, mais difícil, que compromete mais, muito restritivo, né, da fase líquida, e aí passa, nossa, por que eu fiz? Será que era isso mesmo? E aí por isso, né, que eu já reforço a importância do atendimento para esse período principalmente, porque é um período muito restritivo, e aí a pessoa demanda muito do emocional, porque é um investimento ali muito grande, né, e a pessoa ainda não está vendo o resultado, porque eu abri mão de muita coisa, mas o que eu estou tendo de retorno, né? A gente precisa disso. Abrir mão de alguma coisa e estou tendo isso em contrapartida. E nesse momento os pacientes ainda não estão. Então eles precisam de um suporte profissional para que eles entendam melhor essas dificuldades, e eu até brinco com eles, né? Quem dera se nossos problemas tivessem data para começar e data para terminar, como tem a fase da dieta líquida. Começa tal dia, termina tal dia. Principalmente
se fizer tudo que for recomendado. Né? Então, essa ajuda para passar esse momento, até para eles entenderem esse processo todo, porque mexeu no estômago e esse processo vai ter que passar para o emocional, abrir mão das coisas que como eram antes, para ter os benefícios que a cirurgia pode trazer. Então, isso é muito, assim, traz um conforto muito grande, né? Pra gente, enquanto profissional, de estar ali ajudando naquele processo e investir cada vez mais, né? Com o paciente ali, ele entendendo a importância desse processo. E aí, depois disso, eles passam a fazer o atendimento psicoterápico comigo, né? Porque aí fazem o vínculo e aí vão vendo as transformações da vida e aí... Eu achei esse trabalho seu fantástico. Tem que ser divulgado, porque muita gente fala, eu quero fazer bariátrica, não sei o quê. Aí fica tudo magro coisas... e tudo e aí some. Aí o que eu escuto? Eu não vim fazer porque eu tô cansado no pós-operatório. Porque eu não aguento mais em médico. A gente tem ainda um conceito errado, né? De ir para o médico é só cuidar da doença. A gente não tem um conceito de cuidar, né? Fazer prevenção das doenças. A gente só cuida da doença. Então, esse trabalho pós-operatório é um trabalho preventivo que vai cuidar da saúde e as pessoas não têm esse entendimento, porque a gente tem uma cultura de medicalização, de cuidar só da doença, só vou para o médico se eu estiver doente. Então, a gente vai mudando todo esse conceito e, principalmente, né, abrindo, né, a percepção deles para cuidar do autoconhecimento, para se entender melhor, porque até o momento, né, as pessoas vão procurar a psicoterapia porque tem um problema. E a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que a gente tem que cuidar principalmente do maior ativo que a gente tem, que é o autoconhecimento, se eu tenho. E hoje o foco do meu trabalho é esse, de promover o autoconhecimento para as pessoas. E assim promover também a inteligência emocional. Eu faço parte de vários grupos de mulheres. Oba! Quero saber de todos os grupos seus. E quero ajudá-las. E aí percebo essa necessidade que a gente não se conhece, a gente não sabe para onde está indo. E aí, porque a gente não se conhece. E aí, promover esse autoconhecimento vai dar melhores ferramentas para as mulheres chegarem aonde elas querem, identificar melhor os seus objetivos. Sem isso, a gente fica perdida, né? Eu vejo um monte de pessoas perdidas, e principalmente as mulheres, para justamente sair da dependência emocional, que muitas têm, dependência financeira. Eu queria agradecer vocês, porque isso que você está falando é de muita importância, mas o nosso tempo já está acabando. E eu tenho que falar... Infelizmente, tem que falar do bistrô, né? Que é o Bangalô Bistrô, que a Dani, né, todo mundo me veste, né? Então, olha, gente, toda quinta-feira, fica ali na Avenida Central, perto do Bar 2. Toda quinta-feira à noite tem um chorinho. Você já foi, né? Maravilhoso. Pessoal, a roupa dela as roupas são lindas. Tem um restaurante do lado com uma comida caseira. Bistrô Bangalô. Põe aí no Google, vocês vão saber que realmente é tudo de bom. Falar da Fios de Formas, que tá sempre botando esse cabelo aqui em mim, que é a Elis. Mandar um beijo pro pessoal da Fios e Formas, né? Que tem esses cabelos maravilhosos. Se você quiser ficar morena, loura, é só ir lá e... Cabelão, cabelinho, tudo tem. E quero saber sua rede, Adriana, pra gente ir terminando. Sua rede social. @Adriana Santiago, PSI, no Instagram. E tem um canal no YouTube também, que é Papo Cabeça com Adriana Santiago. Todo dia você é ao vivo? Como é que é? Não, no YouTube não. Tá gravado. É tudo gravado. A gente arruma uns temas. Papo Cabeça YouTube. Papo Cabeça Adriana amor, Gisele. @Gisele Machado, _psicóloga, no Instagram. E agora, lançando aqui um spoiler, daqui a pouco vai ter um livro aí sobre psicologia da saúde. Vem pra cá. Então, gente, olha, muito obrigada. Obrigada, Misael, pelo estúdio. Obrigada, Fernando, pela assistência operacional.
a linda aqui, a lindeza aqui. Raquel. Que é marketing digital, que tá aqui com a gente. Obrigada, Adriana. Obrigada, Gisele. Obrigada a você. E é isso aí, gente. É segunda-feira que vem eu não vou estar aqui, mas a outra eu vou estar, dia 29, falando sobre sexo. Porque elas podem, cast, né? Beijo e até dia 29.